Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar início a uma nova disciplina do curso de licenciatura em língua portuguesa e inglês. Nós vamos trabalhar a disciplina Ensino e Aprendizagem das Habilidades Orais 1. Eu sou a professora Giselda, eu sou graduada pela Unemate, no curso de Letras, a Unemate do Polo de Sinop. Eu sou mestranda do curso de Prof. Letras, na unidade de Cáceres. Nós vamos trabalhar esse semestre com a turma de Sapezal, uma carga horária de 60 horas, no quarto semestre. O período do nosso semestre vai durar de 10 de agosto de 2015 a 4 de outubro de 2015. Ensino e Aprendizagem das Habilidades Orais 1 vai tratar, tem seu foco predominante no processo de ensino e aprendizagem do desenvolvimento da habilidade oral em língua inglesa. O intuito de trabalhar com essas oralidades no ensino e aprendizagem é levar até aos alunos a compreensão dessas habilidades orais para trabalhar com a aprendizagem em sala de aula. A ementa do curso é a introdução à compreensão e produção oral em língua inglesa através da exposição do aluno a diversos gêneros textuais discursivos em situações familiares e habituais. Nós vamos trabalhar também com a prática do ensino dessas habilidades em sala de aula. Nós pensamos em elaboração de um plano de ensino para trabalhar em sala de aula com as habilidades orais. O objetivo geral da disciplina é promover o ensino e aprendizagem da prática da compreensão oral em língua inglesa, aliando-a ao desenvolvimento de outras habilidades, habilidades de leitura e também de escrita. Nós temos os objetivos específicos para essa disciplina. É discutir os aspectos gerais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem das habilidades de compreensão oral, desenvolver a prática da compreensão oral em língua inglesa, identificar, selecionar e avaliar informações presentes em um texto oral, desenvolver o uso de estratégias de inferência e dedução para a compreensão dos textos orais, estudar a prática e aspectos linguísticos comunicativos da língua inglesa e depois, finalmente, nós vamos trabalhar com a produção de textos escritos, que nós vamos trabalhar na apresentação de pessoas, de lugares, expressar opiniões, falar sobre diversas possibilidades na prática da oralidade em sala de aula. Para essa disciplina, nós pensamos em duas atividades. Nós vamos trabalhar a primeira atividade à distância. Nós vamos trabalhar com a elaboração de um plano de aula em língua inglesa, com atividades de práticas para a compreensão oral para o ensino fundamental. Para essa elaboração do plano de aula, deverá ser utilizado um modelo de ensino que vai estar postado na atividades para vocês. Um modelo proposto, um roteiro de planejamento de aula. Na segunda atividade, de peso 40, a data de entrega é prevista para o dia 27 de setembro, vocês vão postar um vlog no ambiente AVA, que vocês vão expor a opinião de vocês sobre a mudança que poderia acontecer no sistema escolar a fim de proporcionar benefícios para os professores, os alunos e a sociedade em geral. A terceira atividade é a prova presencial, de peso 60. Então, nós temos 3 datas, que é a primeira chamada, no dia 11 de outubro, a segunda chamada, dia 17 de novembro, e a prova final para dia 12 de dezembro. A prova possui 10 questões objetivas e dissertativas. O conteúdo utilizado para a preparação da prova, nós temos a unidade 1, o processo da compreensão oral, da página 21 a 25. Nós temos o foco gramatical, que é o Present Perfect e o Present Perfect Continuous, da página 29. Nós temos na unidade 2 o verbo modal, showed, na página 45.
Nós temos também Comparison of Adjectives, na página 49 e 50. E na unidade 3 nós temos o Simple Past, da página 75 e 76. E nós temos também o Second Conditional, Would e o Could, da página 80 a 82. Nós temos também um fórum de discussão. Nesse fórum nós vamos trabalhar o que é compreensão oral em uma língua estrangeira. Nós iniciamos nossas discussões por esse tópico porque, como professores, é essencial partirmos dele para a compreensão do processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira. A partir dessas reflexões é que pensaremos em nossa prática de ensino em sala de aula, começando a refletir primeiramente sobre o ensino da nossa própria compreensão e sobre a questão da oralidade. Porém, nos dias de hoje, nós sabemos o que diz respeito à escola, é pouco utilizada a prática da oralidade. Nós vemos, nos dias de hoje, uma prática maior no ensino da língua inglesa voltado para a escrita. Nessa disciplina, nós vamos trabalhar com a compreensão oral, para nós desenvolvermos a habilidade da fala, ou seja, da habilidade oral dos nossos alunos. Nessa unidade 1, nós vamos trabalhar com o livro que está no ambiente AVA. Nós iniciaremos nossas reflexões com com as questões gerais que envolvem o processo de ensino e aprendizagem da compreensão oral. Também faremos algumas atividades práticas associadas ao texto escrito, para nós desenvolvermos a habilidade da compreensão no texto escrito também. Agora nós vamos começar a falar um pouco sobre o processo de compreensão oral, o aspecto geral. Nós pensamos em abordar esse assunto, começamos por nós mesmos. Você já pensou nos aspectos envolvidos no processo de desenvolvimento das nossas habilidades de compreensão? Essa habilidade de compreensão, ela passa primeiro por nós. Eu tomei como exemplo essa placa de pare. Quando nós nos deparamos com ela no trânsito, nós já temos um conhecimento prévio do que aquela placa significa para nós quando nós a vimos quando nós estamos no trânsito. Logo, nós já pressupomos que é para nós pararmos, porque nós já conhecemos as regras de trânsito. Nós tomaríamos uma surpresa quando nós nos deparamos com essa placa, alguém dormindo no trânsito, porque essa placa não é convencionada ao sinal de trânsito. Ela vai nos remeter a um outro sentido, ela vai produzir um outro efeito de sentido em nós. Provavelmente, nós estranharíamos quando nós viríamos essa placa, porque nós pensaríamos, por que essa placa está aqui, sendo que nós estamos dirigindo e para dirigir nós precisamos de ter atenção e não dormir. Então, é importante compreendermos que durante nossa participação num diálogo, ouvindo uma informação, assistindo um filme, ou seja, usando a nossa oralidade e nossa língua materna, o fazemos a partir de nossa leitura de mundo, do nosso conhecimento de língua, do nosso conhecimento prévio de tudo que nos cerceia, do mundo que nós estamos envolvidos, para que haja a compreensão oral. Nesse processo de ensino-aprendizagem, é necessário saber também que precisamos levar em conta aspectos da fonética, para que nós possamos compreender que na nossa língua materna nós temos os sons, sons, e na outra língua estrangeira são produzidos outros sons. Na nossa linguística, nós vamos ter duas ciências que vão se ocupar destes sons, que é a fonética e a fonologia. A fonética é a ciência que estuda o som da fala, ou seja, o fone.
E a fonologia, ela trabalha com os sons fonológicos da língua, ou seja, o fonema. O fonema é a menor unidade sonora e distintiva de uma língua. Os fonemas dividem-se em vogais, semivogais e consoantes. Convém reforçar que o fonema é uma realidade acústica. Letra é o sinal gráfico que na escrita representa o fonema. A letra é uma realidade gráfico-visual do fonema. Para a aquisição da língua inglesa, é preciso estar constantemente em contato com ela. Por isso, precisamos ouvir músicas, filmes, noticiários, falar com os nossos amigos em língua inglesa, com frequência para desenvolvermos a habilidade da escuta, o listen. Para estar no processo de ensino-aprendizagem, temos a necessidade de aperfeiçoar a capacidade de compreensão da língua inglesa. Logo, a importância de se desenvolver estratégias para melhorar a compreensão oral da língua inglesa, pois é possível desenvolver essa capacidade. Então, nesse curso das habilidades orais, primeiramente, nós vamos desenvolver a habilidade da compreensão oral, a compreender aquilo que nós ouvimos, para que nós possamos entender o que está sendo dito, o que está sendo assistido, o que está sendo falado, para que nós possamos compreender e participar do diálogo, compreender o que está sendo dito. Nós vamos também trabalhar com essas habilidades orais em sala de aula para que esses alunos façam a interação. Nós também pensamos que nós precisamos estar em contato sempre, constantemente com a língua. Como é que nós vamos estar em contato com a língua se nós moramos aqui e não moramos fora? E que as pessoas daqui não falam a língua estrangeira. Poucas pessoas falam a língua estrangeira. Nós pensamos na questão do filme, nós podemos estar ouvindo os filmes, as músicas também. Também podemos trabalhar com diálogos em sala de aula, com pequenos textos, para que os alunos possam participar das aulas conversando e, ao mesmo tempo, ouvindo os outros falarem também. Então, a exposição permanente ao inglês permite aos alunos adquirir uma maior perceptibilidade linguística. Os alunos adquirem melhor a língua pelo uso permanente, ascendendo assim uma fluência de discurso superior. Depois de adquiridas essas capacidades, é mais fácil tomarem consciência das estruturas internas que compõem a língua. A partir do momento que o aluno entra em contato com a língua estrangeira, nessas situações que nós já apresentamos, em filmes, em diálogos, ouvindo música, ele começa a compreender a estrutura gramatical da língua. Ele começa a entender como é que funciona, exatamente como nós. Quando nós começamos a falar, primeiro nós ouvimos para depois nós falarmos. Então, é assim que nós vamos exercitando a habilidade oral. O professor desempenha um papel relevante nesse processo, pois é o suporte para o acesso ao conhecimento da nova língua. Por isso, e como orientador das atividades, tem que ter especial cuidado ao escolhê-las. Precisam estar de acordo com o público-alvo. Além disso, o professor é o exemplo que eles tendem a seguir, seja na produção oral, nos movimentos corporais e faciais, ou mesmo nas atitudes que revelam. Então, quando nós, como professores, formos escolher as atividades que levarmos para a sala de aula, nós temos que pensar na idade, nós temos que pensar, né, como é que eles estão desenvolvendo a língua estrangeira naquele momento, para que nós possamos levar a atividade de acordo com o público-alvo que nós estamos trabalhando, para nós não levarmos atividades com um grau de dificuldade grande para não assustar os alunos e eles se depararem com um grau de dificuldade grande e pensar que eles são incapazes de aprender essa nova língua. Nós temos que ir levando aos poucos para eles tomarem conhecimento, para eles se familiarizando com a língua estrangeira. Falando na estrutura gramatical, agora nós vamos trabalhar
um pouco na questão do foco gramatical. O foco gramatical, ele passa pela questão da estrutura linguística da língua. Assim como nós temos na língua portuguesa, nós também temos na língua inglesa. Nós vamos trabalhar um pouco com o Present Perfect. Em termos gerais, utilizamos o Present Perfect para nos referirmos a ações que se iniciaram no passado e mantêm uma certa relação com o presente. Suponha que você tenha quebrado a perna, mas ainda seja com gesso. Você provavelmente dirá, I've broke my leg, e não I broke my leg, no passado simples, já que ainda é possível ver a consciência ou o resultado da ação. I've broke my leg, e não I broke my leg, porque é uma ação que ainda teve efeito do passado. Eu ainda não tirei o gesso da perna, portanto I've broke my leg e não broke my leg. Segunda questão, elas ocorreram em um tempo não definido. Exemplo, I've been to Natal. Estive em Natal, mas não se determina quando. Eu estive, mas eu não me refiro se foi logo, eu não me refiro se foi no passado muito próximo, nem muito distante. A terceira questão é que acabaram de acontecer. Exemplo, my brother has just left. Meu irmão acabou de sair. Nas orações negativas, basta acrescentar o not após o have. Exemplo, I have not ou I haven't studied English. E nas orações interrogativas, coloca-se o have antes do sujeito da oração. Exemplo, has my sister studied English? O verbo have, o verbo have é um verbo auxiliar utilizado no Present Perfect. Aparece frequentemente na forma contraída como em I've. Eu não coloco o have. Geralmente, na fala, geralmente na oralidade, eu uso sempre de forma contraída. Ou seja, eu não pronuncio o have. Como eu estou trabalhando com oralidade, como nós estamos trabalhando com oralidade, nós vamos trabalhar sempre com o verbo na forma contraída. Eu não vou dizer I have, eu vou dizer I've. Eu não vou dizer she has, eu vou dizer she's. Porque nós estamos trabalhando com a oralidade. Eu fiz uma estrutura para nós fazermos uma... como é que funciona na estrutura gramatical. Então, vamos lá. Na afirmativa, o sujeito, eu uso o have. Na primeira pessoa, do singular, I have studied English. Já na segunda pessoa, na terceira pessoa do singular, nós vamos usar o has. My sister has studied English. Na forma negativa, eu vou acrescentar o not. I haven't studied English. Na interrogativa, eu vou passar o have na frente do sujeito. Have you studied English? Nós vamos trabalhar também, nesta unidade, nós vamos trabalhar o Present Perfect Continuous. É geralmente usado para enfatizar a duração de uma atividade, bem como seu caráter de continuidade. Ele também coloca frases, ele também coloca orações também que estão acontecendo, que pode já ter acontecido, mas que ainda continua acontecendo. Um exemplo é I have been living, eu tenho vivido. Eu coloquei também aqui para nós a estrutura gramatical da língua. Nós temos o sujeito, que é o I, depois nós temos o verbo auxiliar, o has ou have, nós temos o particípio do verbo principal, o been, nós temos o verbo principal, acrescido de ing, e nós temos o complemento para dar sentido à oração. I have been studying English. Eu tenho estudado inglês.
My sister has been studying English. Eu tenho aqui a forma afirmativa do Present Perfect Continuous. Nós temos a primeira pessoa do singular e nós temos a terceira pessoa do singular. Para nós terminarmos a parte gramatical, nós vamos passar por não confundir o Present Continuous, o Present Perfect Continuous e o Present Perfect, porque eles são muito parecidos, porque são ações que acabaram de acontecer. Só que no Present Continuous, eu vou estar, uma ação que está ocorrendo no momento. She is making a cake now. Ela está fazendo um bolo agora. Então, eu estou trabalhando no presente contínuo. O Present Perfect Continuous expressa uma ação que começou no passado e continua até o presente. He has been cooking for 1 hour. Ele está cozinhando há 1 hora. O Present Perfect expressa ações que acabaram em um tempo não definido no passado. He has made a cake. Ele fez um bolo. Então, não podemos confundir essas ações. Nós precisamos ter conhecimento que há uma diferença do Present Continuous, o Present Perfect Continuous e o Present Perfect. Precisamos memorizar que o Present Continuous é uma ação que está acontecendo agora, o Present Perfect Continuous é uma ação que acabou de acontecer e o Present Perfect é uma ação que não tem tempo determinado, que ela pode ter terminado há muito tempo ou ela acabou de acontecer. Pessoal, nós estamos terminando esta primeira aula. Eu espero que vocês compreendam o que nós trabalhamos, o que nós tentamos trabalhar nesse primeiro momento, que é o nosso foco foi na compreensão oral das habilidades orais da língua inglesa. Nós vamos trabalhar com a questão do ensino e aprendizagem em sala de aula, como eu trabalho com o meu aluno, como eu desenvolvo a habilidade oral desses alunos na compreensão da língua inglesa. Então, nós começamos por compreender primeiramente como é que nós compreendemos os aspectos da fala na nossa própria língua materna. Nós também compreendemos que precisamos expor os alunos e nos expor também a língua inglesa. Precisamos estar em contato com ela, seja com pequenos diálogos, seja assistindo filmes, ou seja ouvindo uma música. É importante que nós tenhamos a familiaridade dos sons dessa outra língua, pela questão da fonética e pela questão da fonologia. E também cada unidade, nós vamos estar trabalhando com a questão do foco gramatical, que também está disponibilizado para vocês lá no Ambiente AVA, no livro que vocês vão ter acesso e que está postado lá. Não se esqueçam de fazer o fórum dessa discussão que nós trabalhamos, o fórum do que você compreende, o que é compreender oralmente, como que eu vou trabalhar com isso no foco ensino e aprendizagem. Então é isso. Bons estudos para vocês!